Irmãos, boa noite, Igreja de Jesus. Boa noite aos que estão adentrando o templo, aos que já estão no santuário. Boa noite aos irmãos que estarão acompanhando na mídia, em seu carro, em seus lares. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus fale com você, através da palavra cantada, pregada ou ministrada nesse santuário. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos colocar em pé os irmãos que podem. Vamos falar com Deus, agradecendo a Ele esse lindo domingo de sol e a semana que se inicia, para que o Senhor nos dê força para prosseguirmos a caminhada. Vou dar a irmã Dione, que está pertinho do microfone. Ora, Senhor, pedindo que Ele continue conosco aqui neste lugar. Oremos. Nesta noite, e que nós saiamos da tua casa, Senhor, cheios da tua presença e com desejo, Senhor Deus, de te servir cada dia mais. Nós te somos gratos, ó Deus, pela vida, Senhor Deus, das nossas crianças, ó Pai, que elas possam crescer, ó Deus, em graça, Senhor Deus, e entendimento, Senhor, da tua palavra, de quem é o Senhor para a vida delas, ó Pai, e que elas nunca venham se desviar, ó Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nós, através de nós. Ensina-nos, ó Deus, a te render graça todos os dias, ó Pai, a não sermos negligentes, ó Deus, com a leitura da tua palavra, com a pregação, Senhor Deus, da tua palavra. Ó Deus, nos capacita, Senhor, cada dia mais, para que sejamos servos aprovados diante de ti. Graças nós te damos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, vamos ler a palavra de Deus. Está lá em Gênesis 39, 22 e 23. Vamos bem forte. Este, pois, José, como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Amém. Preparando para cantarmos ao nosso Deus, os irmãos da música podem ocupar o seu lugar. Lembrar os irmãos, quarta-feira, nosso momento de adoração, oração e palavra, e o nosso retiro, né, irmãos? Já está tudo pronto para o retiro, ou quase pronto, né, irmãos? Isso já é uma bênção. Lembrando, quem pretende estar lá, precisa, comunicar a equipe. Que Deus nos abençoe. E onde você estiver, ouça o que o Espírito Santo está falando neste lugar. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Cantemos hinos ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Nós vamos estar louvando com um cântico que fala que o nosso Deus é santo. Ele está reinando no meio de nós, Ele quer santificar as nossas vidas, porque Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos também. Então esse cântico fala: Tu és santo, soberano, Tu és digno de todo louvor. Que o nosso louvor, os nossos lábios sejam para honrar e glorificar este Deus. Então esse cântico ele tem duas partes, uma parte que o homem canta e as mulheres repetem. No coro, cada pessoa faz uma coisa. Os homens vão cantar uma letra e as mulheres outra letra. Mas tudo vai ficar em sintonia e a gente vai glorificar o nome do Senhor através desse louvor maravilhoso. Tu és santo,
Gostaria de falar que a gente não está transmitindo agora direto, porque aqui na Redondeza está sem internet e a igreja está. Mas nesse momento eu quero que você pense em alguém que você sente que precisa orar nesse momento. É um tio, uma pessoa que está doente, uma filha que está em casa às vezes com alguma dificuldade, é alguém que completou mais um ano de vida e é um motivo de gratidão, alguém que teve alguma gravidez agora, a neném está em casa e nós temos que agradecer, alguém que perdeu um ente querido e que precisa do consolo do Senhor. Pense em alguém nesse momento e coloque no seu coração essa oração, porque esse cântico fala: invoca-me e eu te responderei. O Senhor quer responder às orações da nossa igreja, mas Ele quer que nós abramos os nossos lábios. Ele quer que a gente abra o nosso coração e fale aquilo que tem muitas das vezes angustiado a nossa alma. Ele quer ouvir dos nossos lábios o que Ele quer fazer na vida de cada um aqui ou de uma pessoa que não esteja aqui nesse momento. Então, faça essa oração no seu coração e cante esse cântico: invoca-me, eu te responderei. Descansa. Porque quando nós confiamos no Deus a quem nós servimos, nós descansamos. Porque nós sabemos que a resposta vem dEle, não de nenhum esforço que a gente faça. A irmã Nilza é uma prova viva disso. Se a senhora dependesse do que a senhora faz, a senhora estaria hoje como está? É Deus, irmãos. É Deus que tem mudado as nossas vidas, tem consolado os nossos corações, tem respondido às nossas orações, mesmo nós não sendo merecedores de nada. Então, que nós possamos, nesse momento, cantar esse cântico, mas lembrando que alguém em algum lugar, uma pessoa que a gente ama muito, está sendo também respondida através do nosso pedido, através dos nossos lábios. Que nós possamos usar os nossos lábios para orar por aquelas pessoas que nós amamos, para abençoar as pessoas que nós amamos e até aquele que não amamos. Que nós possamos usar os nossos lábios para isso. Então vamos louvar com esse cântico. Descansa o coração.
Louvado seja Deus. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em casa, que a bondade do Senhor seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, esse é um momento de ofertório, amém, varão? Misericórdia. Se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, você vai apresentar ao Senhor. Irmãos, talvez você não tenha noção do que fazemos em relação aos nossos dízimos e ofertas que são levantados aqui dentro desta igreja. Procure conversar com os nossos tesoureiros, que com certeza eles darão uma satisfação boa, e você verá que o recurso que entra aqui, nós estamos investindo em vidas, estamos investindo em pessoas. Há muitas pessoas que são abençoadas com as minhas ofertas, com os meus dízimos, com as suas ofertas e com os seus dízimos. Então, se você que é membro da igreja ainda não teve o privilégio, não sabe o que é ofertar nem dizimar, experimenta. Honra o Senhor, o seu Deus, com seus bens, com a sua fazenda, e pode ter a certeza que será o melhor investimento de sua vida, pois quando você precisar, pode ter a certeza absoluta que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas sobre a sua vida, em um nome de Jesus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um próximo cântico, e você que veio preparado, apresenta o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor e deposita no gasofilaço, e pós o cântico estaremos aqui orando, agradecendo a Deus, apresentando as nossas ofertas e dízimos ao Senhor, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade que o Senhor dá à igreja, ao teu povo, de termos experiências maravilhosas com o Senhor, entregando os nossos dízimos, entregando as nossas ofertas, pois sabemos que os recursos financeiros que entram dentro desta igreja, eles têm sido bem usados aqui neste lugar. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada casal, de cada família, cada pessoa em particular. Visita-os, ó Pai, com grande poder e glória. Dê condições a cada um de nós de continuarmos dando passos de fé, crendo que o melhor investimento para nós é na seara do Senhor, é na igreja do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida dos irmãos que dizimam, que ofertam. Obrigado, pois tudo que está contido aqui neste lugar é resultado do dízimo e da oferta dos nossos irmãos. Por isso, ó Pai, abra as portas, as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles. Aqueles que ainda não tiveram essa experiência com o Senhor, que eles possam te provar e verem o quanto o Senhor é bom. Ó Deus, por favor, retira o medo do coração do meu irmão, da minha irmã. Ensina-nos, ó Deus, a darmos passos de fé, pois se formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Nos ajuda a fazermos uma avaliação em nossa vida. Talvez, ó Pai, em um mês, gastamos muito mais do que o dízimo que deveríamos entregar em nossa igreja. Olha para nós, ó Pai, por favor. Nós queremos, ó Pai, ter a nossa consciência limpa na presença do Senhor e diante dos homens. Abençoa a vida financeira desta igreja, abençoa a vida financeira de cada um dos meus irmãos, e eu quero te agradecer, eu quero te louvar, te bendizer, porque mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, abençoando o emprego, abençoando o nosso trabalho. Mesmo não sendo fiéis, o Senhor continua a nos abençoar. Por favor, continua o teu mover, o teu agir em nossa vida. Precisamos e queremos fazer tantas coisas, melhoras aqui nesta igreja. Por isso, Pai, mova no coração do teu povo e que seja um ano completamente diferente para nós. Em o nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. E agora, irmãos, é um momento de intercessão, onde vamos colocar as nossas causas no altar do Senhor. Algo que você queira fazer e até hoje não conseguiu. Há alguns obstáculos que têm sido postos à sua frente, impedindo você de ultrapassá-los. Está passando por lutas, está passando por adversidades, está numa peleja, está numa batalha. Você continua olhando para quem? Seus olhos estão postos em quem? Foram postos em quem? Quando olhamos para Jesus, irmãos, podemos ter a certeza absoluta que vamos conseguir passar sobre as águas. Nós vamos conseguir vencer. Com o Senhor temos condições de saltar muralhas. Vai depender da nossa fé. E a própria Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor com mais um cântico. E após o cântico, irmãos, nós vamos curvar o nosso corpo, o nosso coração na presença do Senhor, orando, suplicando a intervenção do Senhor nosso Deus em nossa vida, em cada área da nossa vida, crendo que o Senhor vai nos ouvir e crendo que Ele vai nos responder, e tudo será feito conforme a vontade e o querer do Senhor, o nosso Deus. Louvemos ao Senhor com esse próximo cântico em nome de Jesus, por favor. Te convido a fechar os olhos, que você possa estar agora pensando na letra desse cântico, pensando em tudo aquilo que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida.
o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és ó Pai, quem me guia. Se a tempestade
Ele é. Ele é. Se Ele é, se você puder, curva-se diante do Senhor, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, reconhecendo a grandeza, soberania, o poderio do Senhor. Tu és aquele que do nada trouxe à existência tudo que existe no mundo, visível e invisível. Tu és aquele que, quando age, ninguém pode impedir. Quebranta-nos nesta noite, fazendo-nos sensíveis à Tua voz. Ó Deus, olha para o nosso coração. Ó Deus, olha para dentro de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão em casa. Vasculha o coração dos Teus filhos, Tuas filhas, Senhor. Tenha piedade de nós. Pedimos-te, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos de que não temos andado conforme a Tua palavra. Nós temos pecado, Senhor. Contra Ti pecamos, fazendo aquilo que é mal aos Teus olhos. Por isso nós Te pedimos perdão pelo poder que há no sangue de Jesus. Que este sangue seja derramado do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Ó Deus, nós estamos aqui curvados diante do Senhor, declarando a nossa total dependência do Senhor, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Não dá para viver sem o Senhor. Ó Deus, visita os lares, as famílias desta igreja, onde quer que eles se encontrem nesta hora. Visita os irmãos que estão aqui no santuário, aqueles que estão em casa. Ó Deus, tenha piedade de cada família aqui representada. Ó Deus, nos abençoa e que a bondade do Senhor seja estendida sobre a vida dos nossos familiares. Visita-os neste momento, Senhor, quebrantando-lhes o coração, libertando-os do pecado, trazendo-os para o aprisco santo do Senhor, convertidos ao senhorio de Cristo. Pai, Tu és, declaramos com os nossos lábios, Tu és o Deus que liberta, restaura, renova, salva. Tu és o Deus que livra. Por favor, visita, meu Deus, a irmã de Olinda neste momento, a sua casa e a sua família. Visita a irmã Lilian, Pai, que a bondade do Senhor seja sobre ela. Traga a memória da Tua serva, tudo aquilo que ela ouviu de Ti, quando o Senhor se revelou a ela, ó Pai. Ó Deus, traga a memória, meu Deus, da irmã Diná, ó Pai, o encontro dela contigo. Visita a nossa irmã Juraci, ó Pai. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede à Tua serva. Tenha misericórdia do Durval, Senhor. Põe a Tua mão sobre ele, Senhor. Alcança esse coração, ó Pai, e liberta-o de tudo aquilo que o oprime, perturba e incomoda. Continue com a Tua mão estendida sobre a vida da irmã Nilza, Senhor, sobre a vida de pessoas que têm pedido a nós para estarmos orando por elas. Visita o irmão Cassimiro neste momento, visita o irmão Onofre, visita a irmã Maile, visita, Pai querido, as pessoas que estão com o nome escrito naquele caderno de oração. Tu sabes o problema que tem perturbado a alma dos Teus filhos, das Tuas criaturas, e só o Senhor pode solucionar, só o Senhor pode dar o alento, só o Senhor pode fazer algo em favor dos nossos irmãos e de pessoas que têm pedido a nós para estarmos orando por elas, ó Pai. Nós colocamos estas vidas em Tuas mãos. Visita a Liz nesta hora, Pai. Estenda a Tua mão de poder sobre esta menina, Senhor. Um toque, Senhor. Uma palavra da Tua parte. O Senhor muda a história dela. Nós, como corpo de Cristo, nós como família, nós como igreja, estamos aqui suplicando ao Senhor por um milagre. O Senhor é aquele que, quando age, ninguém pode impedir. Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Sabemos que o Senhor pode, mas ajuda a nossa incredulidade, e não vamos deixar de orar pedindo um milagre ao Senhor enquanto não ouvirmos a Tua voz. Então, Senhor, faça-nos perseverantes, ó Deus. Tenha piedade, Senhor, daqueles que estão passando por momentos difíceis aqui dentro desta igreja, em sua vida conjugal, familiar, trabalhista, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, por favor, Senhor. Entra com providências, ó Pai. Visita os enlutados nesta hora. Que o Espírito do Senhor esteja
consolando, confortando os corações, amparando aqueles que perderam um ente querido. Que o bendito Espírito do Senhor esteja agindo em favor de cada uma destas vidas, em o nome de Jesus. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao irmão Dimas. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à irmã Janete. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à irmã Thelma. Obrigado por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor concedeu ao irmão Clóvis, ó Pai. Obrigado pelo dia de hoje, ó Pai, onde a nossa irmã Juraci completa mais um ano de vida na presença do Senhor. Continue a obra dentro do nosso coração. Continua, Pai querido, agindo em nosso favor. E enquanto nós aguardamos a resposta do Senhor, por favor, aquieta o nosso coração, refrigera a nossa alma, enche-nos com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. É a oração que a tua igreja faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó, perto de Esther, perto de Salmos. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Perto de Salmos, Esther. Jó capítulo 1, versículo 1. E permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, tá? Nós vamos verificar, acompanhar alguns textos. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos orar, pedindo ao Senhor para Ele ministrar a palavra em nosso coração, para termos o entendimento da parte de Deus. Pai, só o Senhor, aquele que nos fez, sabe como nos encontramos aqui nesta noite. Quebrados, Senhor. Olha para os casais, as famílias, olha para cada pessoa em particular, olha para os que estão em casa. Tenha misericórdia de nós. O que mais queremos, desejamos, é ouvir a tua voz. Cativa a nossa mente ao teu trono de graça e glória, e que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, nos atrapalhe nesta noite. Impeça-nos, ó Pai, de ouvir a tua voz. Repreenda as vozes contrárias à do Senhor e fica à vontade aqui entre nós. É a oração que a tua igreja faz em o nome de Jesus. Amém e amém. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos, o tema da nossa reflexão é: mesmo sem entender, eu confio em Ti. Você consegue compreender a luta que você está enfrentando agora? Os irmãos sabem do que eu estou passando, sei um pouco do que acontece com alguns dos irmãos aqui da igreja, e não ficam alguns pontos de interrogação em nossa mente?
gente não fica questionando, perguntando, por quê? Mas logo eu, por quê? Mas o tema aqui da nossa reflexão é: mesmo sem entender, eu confio em ti. A Bíblia diz, irmãos, que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas a mesma Bíblia diz que Jó perdeu todos os seus bens. Você que está com a sua Bíblia aberta, observe ali o capítulo 1, versículos de 13 a 17, que nos dizem assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 17 diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Sobrou alguém para trazer as novas, mas não eram as novas de salvação, não. Para trazer notícias, irmãos, que humanamente falando, é difícil de você suportar qualquer situação. Talvez você luta para conquistar alguma coisa, passam-se 1 ano, 2, 3, 4 anos e você não consegue ver nenhum resultado, você se frustra, se decepciona e você cai na real e até chega a dizer que Deus o abandonou, de que Deus realmente não está contigo, pois se Ele estivesse ao seu lado, aquelas coisas mais ruins não aconteceriam com você. Grande engano de quem pensa assim. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Jó tinha muitos rebanhos e grande quantidade de servos. Deus o havia feito prosperar. Tudo aquilo que Jó conquistou, irmãos, teve o seu esforço, teve o seu empenho, teve o seu trabalho, mas principalmente a bênção de Deus. Mas mesmo assim, ele perdeu aquilo que havia conquistado. A Bíblia diz que foi Satanás quem sugeriu que Jó só servia a Deus por interesse. Você que está com a sua Bíblia aberta, observe os versículos do capítulo 1, versos 9, 10 e 11, que nos dizem assim: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Interessante, irmãos. Havia uma cerca em volta de Jó. Diz ainda o texto: uma cerca em volta da família dele, uma cerca em volta de tudo que ele possui. Tudo que ele possuía estava cercado, guardado, protegido pelo Senhor. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O versículo 11 diz: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Entendemos pelo texto, irmãos, de que Deus permitiu Satanás tocar nos bens de Jó. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Nós precisamos de parar de acusar o diabo, irmãos. Ele não faz nada, creio eu, pela autorização de Deus.
Nada acontece por acontecer. Não vem nada sobre a nossa vida que não podemos suportar. Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele não nos deixará sermos tentados além das nossas forças. Então é necessário eu e você permanecermos firmes e inabaláveis na presença do Senhor, colocando os nossos olhos somente no autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor da sua fé? Quem é o Senhor que você está servindo? Você vem à igreja para adorar a quem? Deus permitiu Satanás tocar nos bens de Jó. Jó capítulo 1, versos 12 a 17. Você pode ler depois. O homem mais rico do Oriente perde tudo, vai à falência, mas há uma coisa que ele não perdeu. Observe o versículo 20, 21 e 22. A Bíblia diz que ele não perdeu a sua fé. Perdeu tudo, humanamente falando. Só não perdeu a fé. Observe o Jó capítulo 1, versos 20, 21 e 22, que nos dizem assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Esse rasgar o manto aqui, irmãos, e rapar a cabeça, é um símbolo da angústia que Jó estava sentindo. Jó estava angustiado. Ele perdeu tudo aquilo que ele havia conquistado. Eu não sei se você conhece a vida no campo, mas as pessoas que trabalham no campo, pelo menos na cidade onde eu estava, eles levantavam às 4h15 da manhã, almoçavam 8 horas da manhã, 3 horas da tarde estavam jantando, 4 horas da tarde estavam jantando. São pessoas, irmãos, que se dedicam em tudo aquilo que eles fazem, com o objetivo de ter um ganho, de ter um lucro, de ver o fruto, o resultado de todo o seu empenho, de todo o seu trabalho. No caso de Jó, irmãos, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Verso 21. Então prostrou-se no chão em adoração, 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Verso 22, em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou ao Senhor. Jó amava mais a Deus do que o dinheiro. Você ama o Senhor? Diante das lutas que você está vivenciando, enfrentando agora, você ama o Senhor? Nós estamos aqui para prestarmos um culto a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele realmente são todas as coisas. Nós estamos aqui, irmãos, com o intuito de declarar a nossa devoção, a nossa adoração ao Senhor realmente. Jó amava mais a Deus do que ao dinheiro. Jó reconheceu que é o Senhor quem determina as coisas. E com certeza, irmãos, aqui caiu por terra a tese de Satanás, o argumento que ele teve, toda a afirmação que ele fez, dizendo que Jó servia ao Senhor por causa das bênçãos que o Senhor havia derramado sobre a vida dele. Tudo caiu por terra. Porque a Bíblia diz, eu e você lemos no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou ao Senhor. Então, se você perdeu alguma coisa e culpou ao Senhor, aproveita a oportunidade e peça perdão. Diga a Ele: Pai, me perdoa, porque eu falei de coisas que eu não conhecia. Quem conhece o livro de Jó já está ligando o que eu estou falando aqui. Jó, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, a Bíblia diz que ele perdeu, meus irmãos, todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Capítulo 1, versículo 18 e 19 nos dizem assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa
e ela desabou, ela caiu, e todos eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó perdeu todos os seus filhos, e a Bíblia diz que Jó era um pai exemplar. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, em favor de seus filhos. A Bíblia diz que Jó se preocupava com a vida espiritual deles. Observe ali o capítulo 1, versículo de número 5, que nos dizem assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque Jó dizia consigo mesmo: porventura, será que pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Ele não foi um pai qualquer. Ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Você ora pelos seus filhos? Você coloca a vida dele no altar do Senhor? Você pede para que a vontade de Deus seja feita, mesmo sem entender, seja feita em favor dele ou dela, em nome de Jesus? Seus filhos eram ricos, mas mesmo assim continuavam unidos. Eles eram ricos, mas mesmo assim eram companheiros. Um estava ao lado do outro, sempre festejando um ao lado do outro. Depois de sofrer um severo abalo financeiro, a Bíblia diz aqui, irmãos, que Jó amarga a mais angustiante dor, a dor de sepultar todos os seus 10 filhos, num único momento, irmãos, num único dia. Você sabe o que é perder um filho? Eu não sei, e espero em Deus não saber. Quinta-feira foi num culto fúnebre, aqui no cemitério. Antes teve um rapaz de 25 anos que a vida foi ceifada. E quinta-feira um outro rapaz de 23 anos, a vida ceifada. E quando nós olhávamos para os pais, irmãos, avós, familiares, você percebia a dor, o choro daquele pai, daquela mãe, daquele familiar, talvez com alguns pontos de interrogação diante de Deus. Mas no caso aqui de Jó, irmãos, a Bíblia diz que ele sepultou num dia só 10 filhos. Humanamente falando, é impossível alguém suportar tamanha dor. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel. Ele conhece a estrutura de cada um de nós. E nada acontece sem a permissão do Senhor. E tudo o que vem sobre a nossa vida, podemos ter a certeza absoluta de que temos sim condições de suportar. Assim como Jó conseguiu suportar a dor da perda, irmãos, eu e você também podemos suportar. Basta fazermos o que Jó fez. Em tudo que aconteceu com ele, a Bíblia diz que ele não pecou, ele não culpou o Senhor nosso Deus, ele entendeu, mesmo sem entender, irmãos, o que estava acontecendo, ele entendeu, ele compreendeu de que o Senhor estava agindo naquele momento, naquele instante. Por isso que o escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E a própria Bíblia diz que Deus já deu uma medida de fé para cada um de nós. E a própria Bíblia diz, Paulo dizendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir pela pregação, pelo ensinamento, pelo estudo da palavra de Deus. E a minha pergunta é a seguinte: você faz a sua devocional? Você se alimenta da palavra de Deus?
Você todos os dias come da palavra, bebe da palavra, conversa com o Senhor, pede graça ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor. Você crê que Deus ele está contigo? Você crê que tudo aquilo que acontece ou está acontecendo ou já aconteceu, o Senhor nada escapou dos olhos dele, ele continua contigo? Faz toda a diferença, irmãos, quando nós acreditamos de que maior é aquele que está conosco, em nós, do que aquele que está no mundo. Esse patriarca volta para casa com o rosto vermelho de tanto chorar. Mesmo sentindo dores alucinantes, Jó não se revolta contra Deus, antes prostra-se e adora ao Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20, 21 e 22 nos dizem assim: então Jó se levantou, em sinal de tristeza, angústia, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Adorar a Deus, orar quando as coisas estão bem, qualquer ser humano faz. Mas adorar a Deus quando chega o dia mau, só pela misericórdia, pela graça, somente conhecendo o Senhor, o nosso Deus. 21 diz ainda: aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Verso 22, assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus, mesmo sem entender o motivo daquilo que estava acontecendo. Ele entendeu, compreendeu que o Criador dos céus e da terra estava no controle de todas as coisas. Jó, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. A Bíblia diz que ele perdeu a saúde. Jó capítulo 2, passa algumas folhas aí. Jó capítulo 2, a partir do versículo 3 a 7, nos dizem assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, reto, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Verso 4, pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Verso 6, o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Ele está nas suas mãos. O diabo somente age, irmãos, até onde Deus permite. E às vezes temos medo do diabo, né? Fugimos. Paulo disse que é para nós fugirmos dos desejos da mocidade. Mas em relação ao diabo, Pedro diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fazemos o contrário. Resistimos a Deus e fugimos do diabo. Você precisa mudar a sua postura. Você tem que se posicionar. Você tem que dizer: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Já procurei diversos motivos, não há razão. Tu sabes como eu tenho me portado diante de ti, desde o dia que o Senhor se revelou a mim, desde o dia que o Senhor me alcançou. Pai, eu não estou entendendo nada. Mas uma coisa eu posso dizer: continuo confiando em ti. Diz ainda o texto, versos 6 e 7. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor
e afligiu Jó com feridas terríveis ou tumores, da sola dos pés ao alto da cabeça. A Bíblia diz que Jó havia provado que amava a Deus, irmãos, apesar de tudo aquilo que ele perdeu em relação ao dinheiro, em relação aos seus filhos. E agora era uma oportunidade que ele estava tendo, irmãos, de declarar e afirmar para o Senhor de que ele não se importava com tudo aquilo que estava acontecendo em seu próprio corpo. Ele continuava crendo, acreditando de que Deus realmente era por ele. Agora Satanás dá mais uma cartada, de acordo com os textos que nós acabamos de ler. E ele insinua que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Já visitei muitas pessoas, irmãos, enfermas, doentes mesmo, problemas dificílimos de serem resolvidos. Pelo menos em minha presença, nunca os vi murmurar, nunca os vi reclamar. Vem à minha memória muitos homens, muitas mulheres de Deus, onde entendiam e diziam: Deus sabe o que faz, nada escapa do controle do Senhor. Se é para a glória de Deus o que está acontecendo comigo, que seja bem-vindo em um nome de Jesus, contanto que o nome do Senhor seja enaltecido através do meu viver diário. Nunca ouvi, não lembro, de pessoas que conhecem o Senhor, que serviram o Senhor, estavam acamadas, murmurarem. Nunca. Eram pessoas como Jó, mesmo não entendendo, não sabendo o motivo, nem o porquê, continuavam acreditando, confiando no Senhor. Deus deu permissão a Satanás para ferir Jó, sem tirar-lhe a vida. Jó capítulo 2, versículo 6. O versículo de número 7, irmãos, diz que Satanás, ele feriu Jó como? Espalhando feridas malignas em todo o seu corpo. Misericórdia. Lembra, Dione? A coceira nos pés? Quase perdeu o pé? 18 bezetacil? Quantas? 23 bezetacil. Sabe o que é você olhar para alguém e ver a pessoa chorando, gemendo, grunhindo, de dor, pela coceira e principalmente pela injeção? Mas crendo, confiando que o Senhor, aquele que nos fez, continua no controle de todas as coisas. Não vem nada sobre a nossa vida que não podemos suportar. Se você aguenta 100 quilos, é 100 quilos. Se você aguenta 1 tonelada, é 1 tonelada. Se você aguenta 1 quilo de problema, é 1 quilo de problema. Jó, mesmo não entendendo, ele entendeu e compreendeu que o Senhor, por ser soberano, ele estava no controle de todas as coisas. Com a pele necrosada, Jó raspava com um caco de telha. Observe aí o versículo de número 8. A sua dor era insuportável. Mas mesmo assim ele não murmurou, não blasfemou, não pecou, não culpou o Senhor, o nosso Deus. Podemos entender, irmãos, de acordo com aquilo que nós estamos lendo aqui no texto, de que Jó, ele emagreceu. Ele ficou, meus irmãos, com aquela aparência fantasmagórica. Você já viu pessoas assim? Acabada, pele e osso, osso e pele. Era assim que Jó se encontrava. Mesmo assim ele não murmurou, mesmo assim ele não pecou, mesmo assim, irmãos, ele não pecou contra o Senhor. Ele permaneceu firme na presença de Deus, acreditando de que o Senhor estava por trás de todas as coisas, crendo que o Senhor não havia perdido o controle de todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, que Jó estava sofrendo. Você está sofrendo? Eu também estou. Dói. Eu sei como dói, mas é suportável. Dá para aguentar.
Mas mesmo nessa situação, irmãos, a Bíblia diz que Jó não blasfema, mesmo sem entender, Jó confiou no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, quando você lê os 42 capítulos aqui, que fala a respeito da história de Jó, a Bíblia diz que ele levantou a sua voz aos céus e fez algumas perguntas. Primeira, por que estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo, Senhor? Ora em meu favor, em favor dos meus filhos. Por que a minha dor não para, não cessa? Por quê? Quando é que eu vou receber um alento, um refrigério? Quando vai acabar essa leve e momentânea tribulação? Por que perdi os meus filhos? Por que perdi o meu cônjuge? Por que perdi o meu pai, a minha mãe, os meus filhos? Por que eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi o meu carro? Por que eu perdi a minha casa? Por que eu perdi? Por quê? Por quê? São perguntas que todos nós fazemos quando não entendemos, quando algo escapa do nosso controle. Até parece que temos o controle de alguma coisa, né? A Bíblia diz que não podemos aumentar 1 centímetro da nossa estatura. Os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Outra pergunta. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Outra. Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Pensou se Deus respondesse as orações que eu e você, na maioria das vezes, fazemos ao Senhor? Me mata, me leva, eu não estaria aqui. Deus ouve, mas Ele responde conforme a vontade, o querer dEle, a oração que todos nós fazemos na presença do Senhor. Jó espremeu todo o pus de sua ferida, mas permaneceu íntegro e firme e reto na presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo com essas questões aqui, o que Jó levantou diante de Deus? Se você puder, estude, leia o livro de Jó. Irmãos, cada vez que Jó fazia alguma pergunta ao Senhor, ele estava pondo para fora aquilo que fazia mal. Você que já sentou num divã, quem fala é você ou é o rapaz ou a moça? É você. E quando dá 1 hora de tratamento, você sai dali mais leve, tranquilo, sossegado ou não? Sai. Agora já parou para pensar se você marcar 1 hora por dia na presença do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, aquele que nada escapa ao seu olhar, aquele que sabe do nosso assentar, do nosso levantar, do nosso deitar, antes de pronunciarmos qualquer palavra, Ele sabe o que vamos dizer. Já parou para pensar se você fizer marcar 1 hora com Deus e colocar o pus, aquilo que faz mal, vomitar para fora, aquilo que está fazendo mal a você, colocar diante do Senhor, orando? Já parou para perceber e entender que Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te restaurar? Talvez, se eu não fosse sincero diante do Senhor, em minhas orações, a ansiedade, o estresse, a depressão teria acabado com a minha vida. Porque eu luto contra o estresse, eu luto também contra a ira, eu luto contra a ansiedade, eu luto contra a depressão. Mas todos aqueles pensamentos ruins, aqueles desejos ruins que vêm sobre a minha mente, eu procuro colocar diante do Senhor e peço ao Senhor para me curar, para me libertar, para arrancar aqueles pensamentos ruins de dentro do meu coração. Seja honesto com Deus quando você orar e quando entrar na presença do Senhor, do Rei dos Reis. Não tenha pressa para sair. Jó, mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus, ele perdeu o apoio da sua mulher. Misericórdia. Perdeu o apoio da sua mulher. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10 nos dizem assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, ou como uma louca.
Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. A mulher de Jó, irmãos, não suportou a pressão. E às vezes, irmãos, há alguns que estão ao nosso redor que eles não vão conseguir suportar a pressão. Por isso que aqueles que são espirituais, eles precisam se manter firmes na presença de Deus, precisam continuar olhando para o Senhor, acreditando de que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, acreditando que o Senhor está cuidando de sua vida e cuidando daqueles que estão dentro de sua casa. Porque a mulher de Jó aqui, irmãos, ela não aguentou a pressão ao ver seu mundo desmoronar sobre a sua cabeça, vendo a sua vida financeira sendo destruída, a perda amarga de seus filhos, os 7 meninos, as 3 meninas, vendo a situação do marido em relação àquela enfermidade, aquela mulher com o coração cheio de mágoa, aquela mulher com o coração cheio de mágoa e revoltada contra Deus. Ela dirige-se ao marido, o versículo do capítulo 2, versículo 9, ela diz em alto e bom som: tu ainda te mantens íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Que Deus tenha misericórdia de quem ouve essas palavras. Mas se você porventura ouve ou já ouviu, agradeça a Deus. É um dos sinais de que você tem uma fé inabalável. É um dos sinais de que você continua mirando no autor e consumador da nossa fé, aquele que fez tudo, aquele que está no controle de todas as coisas. Jó não pecou. Mas Jó respondeu, versículo 10, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim o verso 10. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Às vezes nós queremos ter uma fé inabalável. Quando lemos ali aqueles homens, né, as mulheres, aqueles que fazem parte da galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter a fé de Noé, eu queria ter a fé de Isaías, eu queria ter a fé de Raabe, de fulano, de Beltrano. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes de poder, você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Você vai ter que passar pelas leves e momentâneas tribulações. Nós vamos ter que passar, irmãos, por momentos ruins. O dia mau vai chegar de repente para cada um de nós. E só conseguirá sobreviver aqueles que permanecerem firmes olhando para o Senhor. Por isso que Jesus, certa feita, disse: olha, sem mim vocês nada podem fazer. Para quem iremos nós? Não há como, irmãos, viver a vida cristã, a vida dentro de uma igreja, fora da presença de Jesus, sem a comunhão com o Senhor Jesus. Finalizando, irmãos, Jó, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, Jó perdeu a compreensão de seus amigos. Jó capítulo 2, versículos 11, 12 e 13, nos dizem assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. 12. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. A Bíblia diz que aqueles amigos vieram de longe, se condoeram,
chorou com aqueles que estavam chorando, sentiu a dor que Jó estava sentindo durante uma semana, durante 7 dias, eles ficaram quietos. Mas, contudo, todavia, misericórdia, quando abriram a boca, tornaram-se consoladores chatos. Não saiu nada de bom dos lábios daqueles homens. Antes, permanecessem quietos, com a boca fechada. Eles, irmãos, foram consoladores chatos. Em vez de serem terapeutas da alma, tornaram-se atormentadores atrevidos. Porque cada palavra que saía dos lábios daqueles homens era para acusar, era para apunhalar realmente Jó. Depois, com o tempo, você pode ler Jó capítulo 22, versículos de 5 a 11. Sem fundamento, irmãos. Eles fizeram pesadas acusações contra Jó. Eles insinuaram que Jó havia se enriquecido desonestamente. Jó foi acusado: você se enriqueceu aí, ilicitamente. Você fez uma tramóia. Você fez uma notinha que não deveria fazer. Você não foi sincero em seus impostos. Você fez uma falcatrua. Acusaram Jó de graves pecados morais. Mas também Jó, eu te conheço, sei da sua conduta, sua postura, aqui dão uma de santarrão, mas quando está distante, eu sei quem tu és. Jó sofreu acusações graves, pesadas, irmãos, em relação ao seu moral. Questionaram a piedade de Jó, cercaram Jó, irmãos, que estava prostrado na cinza, com falsos pressupostos, palavras venenosas e sem amor. E não é isso que acontece com aquelas pessoas que surgem em nossa vida, aparecem repentinamente. Eu vim aqui da parte de Deus trazer uma palavra para você. Mas não é uma palavra dita com amor, em amor, não. É uma palavra para nos colocar mais para baixo ainda. É uma palavra para fazer com que a nossa estima, irmãos, fique mais baixa do que não sei o quê. É para fazer com que você, irmãos, fique se sentindo o pior dos piores. Acusaram Jó de grandes pecados, Jó capítulo 22, versos de 5 a 11, mas mesmo assim, irmãos, nem mesmo assim, Jó pecou contra Deus. Sabe por quê? Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz que, porque eu sei que o meu Redentor vive. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte, meu irmão: mesmo sem entender, você confia no Senhor? Jó confiou, Jó creu, ele acreditou que o seu Redentor estava vivo, ele acreditou de que nada escapava dos olhos, do olhar do Senhor, nada. Jó entendeu, irmãos, de que se ele estava passando por aquela situação difícil, horrível, o Senhor estava no controle de tudo e de todas as coisas. E quando chega ali no capítulo 42, irmãos, o versículo 10, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e devolveu-lhe em dobro tudo quanto possuía. A Bíblia diz que os bens de Jó foram restaurados em dobro. O Senhor o abençoou, porque ele permaneceu fiel, porque ele deu autoridade. Ele disse a Satanás: não toque na alma dele. No corpo sim, nos bens sim, nos filhos sim, na saúde sim. Não toque na alma dele. Deus curou a sua enfermidade. E pasmem, seu casamento foi refeito. Interessante, né? Alguém que quase derrubou Jó. E mesmo assim, Deus deu oportunidades a ela de ser abençoada pelo Senhor, com os bens, fazendas, saúde,
filhos. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Entre eu e a Dione, ele olha o nosso coração. Se você for mais fiel do que eu, pode ter a certeza absoluta, creio, Deus vai honrar a sua fé. E mesmo assim, eu duvidando, Ele não vai deixar de me abençoar. Está dando para entender o quanto você pode ser bênção na vida do seu cônjuge? Ah, mas ele não vem à igreja, não vai à igreja, não lê a Bíblia, não ora, não busca. Ela não faz nada disso também. Que tal eu e você, cada um de nós, assumirmos um compromisso com Deus? Eu não estou entendendo nada, Senhor. Mas de uma coisa eu sei. Como Jó disse, eu digo também. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor está e continua no controle de todas as coisas e nada escapa aos teus olhos, ao teu olhar. Senhor, me ajuda a perseverar, a permanecer firme e inabalável na presença do Senhor. Me ajuda, faça-me fiel diante de ti, por favor. E abençoa o meu cônjuge. Abençoa a pessoa que está ao meu lado. Seu casamento foi refeito, teve mais 10 filhos, e os seus amigos foram perdoados. E Jó começou a prosperar a partir do momento em que ele orou. Jó 42, verso 10. Orou pedindo a Deus para que perdoasse e abençoasse os seus opositores, aqueles que levantaram falsas acusações contra ele. Aqui eu entendo também que está o X da questão. Quando alguém se levanta contra nós, quando alguém duvida do nosso caráter, o que nós queremos que aconteça com aquela pessoa? Que ela se dê bem ou se dê mal? Que tal agirmos como Jó? Senhor, me perdoa. Julguei, critiquei, condenei, mas abençoa fulano. O Senhor sabe o que ele disse. Abençoa Beltrano. O Senhor sabe que as palavras que saíram dos lábios dela me machucou muito. Me perdoa, Senhor, por ter guardado mágoa, ressentimento, rancor. Hoje fica fácil para nós, quando lemos Paulo aos Efésios, ali diz que não é para guardarmos nenhuma raiz de amargura dentro do nosso coração. Então, Senhor, limpa o meu coração. E peço, rogo, suplico, bênção sem medidas sobre aquela vida, sobre aquele casal, sobre aquela família, sobre aquela igreja, sobre a vida de fulano, de Beltrano, do patrão, da patroa, do amigo, do colega, do vizinho. Ora e peça bênçãos de Deus sobre a vida daquelas pessoas que se levantaram contra você. Tudo quanto Satanás intentou contra ele não prosperou. Isaías diz que nenhuma arma forjada pelo maligno prosperaria contra nós. Então, Senhor, que todas as armas que foram preparadas pelo maligno, lançados contra nós, que elas não venham prosperar contra a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor dê condições a nós de permanecermos firmes e inabaláveis em Tua santa e bendita presença, com os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que tal orarmos assim? Jó saiu daquela arena de provas, irmãos, mais perto de Deus e mais fortalecido na fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Você tem que passar pelas provas. Mas só passa pelas provas, como dizem e cantam por aí, dando glória a Deus. Mesmo não entendendo, não sabendo de nada, mesmo não tendo nenhuma resposta, continue adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, não murmure, continue vivendo na presença do Senhor, por favor. É para o nosso próprio bem. Jó saiu mais firme do que nunca. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando termina o capítulo 42, ele diz assim: Senhor,
Agora, depois é fácil, né? Agora eu bem sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Mas antes, eu te conhecia de ouvir. Porém, agora, os meus olhos te veem. Você conhece o Criador dos céus e da terra somente de ouvir? Ou você tem visto o Senhor, a glória de Deus em sua vida? Você tem visto Jesus agindo, trabalhando em seu coração? Ele mesmo prometeu dizendo que não nos deixaria só. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mesmo diz, irmãos, de que continua no controle de todas as coisas, nada escapa aos olhos do Senhor. Ele não nos desamparará, não nos abandonará, porque Ele é o nosso Deus Emanuel. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele continue a obra que Ele mesmo iniciou em nosso coração. E se você não acredita, ora como alguém na Bíblia orou. Senhor, eu creio. Quando Jesus perguntou, Pai, você acredita que eu posso curar o seu filho? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda, Senhor. Fé é algo inexplicável, irmãos. Você não consegue. Você vive. Milagre você não consegue explicar. Você vive. Você vive. Pai, é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. O Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir tudo que está escrito aqui, Senhor. É para o nosso ensino, correção, é para sermos obreiros preparados pelo Senhor, formatados pelo bendito Espírito do Senhor, para sermos semelhantes a Jesus. Ó Deus, olha para o coração do teu povo que aqui se encontra, olha o coração daqueles que estão em casa. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe a dor que já sentimos. O Senhor sabe a dor que nós estamos sentindo agora. Por favor, tenha misericórdia desta igreja. Venha nos socorrer, Senhor. Quebra-nos, faça-nos de novo, dando-nos uma fé que agrade ao Senhor. Quebra-nos, faça-nos de novo, dando condições a nós de permanecermos com os nossos olhos no Senhor. Não sabemos mais o que fazer, não sabemos mais a quem recorrer. Os nossos olhos continuam postos em Ti. A nossa esperança está no Senhor. Uma palavra Tua, um toque Teu, Senhor, uma ordem dada pelo Senhor. A nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, áreas serão mudadas, transformadas, porque o Senhor é aquele que, quando age, ninguém pode impedir. E ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Não permita que os argumentos do mundo, do homem, prevaleçam. A última palavra é a do Senhor. A última palavra é a do Senhor. Nós temos experiências nessa área, Senhor. Quantas pessoas falaram que nós não iríamos conseguir vencer o pecado e conseguimos. Quantas pessoas disseram, ó Pai, de que nós não seríamos nada e conseguimos ser alguém pela misericórdia, graça e bondade do Senhor. Por favor, os homens fazem os planos, dão o parecer que lhe convém, mas não deixe que as palavras deles, ó Pai, fiquem impregnadas em nosso coração. Nós queremos que a Tua palavra, Senhor,
Nós queremos que a tua palavra impregne o nosso coração, seja vivificada dentro do nosso coração. Nós queremos ser livres, nós queremos ser libertos, nós queremos ser restaurados, nós queremos ser transformados, nós queremos viver um dia de cada vez na total dependência do Senhor, da graça, da bondade e misericórdia do Senhor. Por favor, guarda a nossa saída deste santuário, Senhor. Guarda a nossa entrada para onde formos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, pela tua graça, uma excelente noite de sono, que possamos deitar, dormir, descansar. Ao despertarmos nesta manhã de segunda-feira, que as misericórdias do Senhor venham se renovar em nossa vida, que tu venhas colocar um novo cântico em nossos lábios. Por favor, Senhor, nos dê respostas, por favor. Nos dê uma solução, por favor. Enquanto aguardamos em Ti e esperamos em Ti, apazigua o nosso coração, aquieta o nosso coração, dando-nos a certeza de que o Senhor nos ouviu, dando-nos a certeza de que o Senhor nos responderá, e tudo, absolutamente tudo, será feito segundo a Tua vontade e o Teu querer. Mesmo não entendendo nós o que está acontecendo, confiamos em Ti, confiamos no Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós e sobre todo o Israel de Deus espalhados pela face da terra. Senhor, é a oração que a tua igreja, o teu povo faz, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, o culto termina aqui, mas ele continua por onde você andar, por onde você for, em nome de Jesus Cristo. E quem puder, na quarta-feira, a partir das 19 horas, estaremos aqui juntos em oração, das 19 horas até as 20 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.